Desordens depressivas. Por que esse nome? Já vou explicar, gente, que eu não coloquei que é a depressão, transtorno depressivo, né? Primeiro porque a gente está falando de uma psicopatologia. Antigamente, o nome mais próximo, a expressão mais próxima para explicar psicopatologia eram as doenças da alma, as doenças da mente. A psicologia não trabalha mais com essa terminologia de alma e de mente em si, embora é uma terminologia que vocês vão ouvir muito a gente dizer, mas é por uma questão meramente cultural. Em termos científicos, esses termos caiu em desuso. Então, quando nós falamos de depressão, a gente está usando esse termo porque é uma questão cultural, para as pessoas compreenderem, mas cientificamente falando, a gente está falando de desordens dos afetos. Ou seja, o afeto da pessoa está desordenado, está desregulado, está descompensado. E a depressão é uma desordem de rebaixamento. Então, hoje eu vou trazer desordens depressivas. Não existe uma depressão. Quando a gente está falando que uma pessoa tem depressão, a gente está sendo bastante desonesta com, com a própria pessoa, porque na verdade o que acontece é que a pessoa está tendo um comportamento depressivo. A pessoa está tendo uma desordem do estado afetivo que está rebaixado. Então, usar esse termo de forma generalizada, dizendo o Vitor está com depressão, a gente estaria falhando em termos científicos e em termos humanos mesmo, com a pessoa do Vitor, ignorando todo o restante do Vitor, que está indo bem, está indo legal, mas a gente está anulando isso quando a gente diz que ele tem a depressão. É como se viesse uma coisa, se apoderasse do Vitor e deixasse ele depressivo. Não é assim, ok? Pode passar. Gente, eu deixei aqui logo. Volta só um pouquinho. Desculpa, Pedro. Ali é @bnews, é o endereço das redes sociais, se vocês quiserem acompanhar textos, essas coisas, enfim. Tem lá dicas para vocês. Pode passar, Pedro. Então, hoje eu trouxe para vocês a ideia científica de depressão, que é uma alteração patológica. Quando a gente está falando de patologia, a gente está falando de doença. Sim, a gente está falando de doença. Quem tem depressão tem uma doença? Sim, só que não, porém depende. Deixa eu explicar para vocês por quê. Existe um termo cultural, principalmente ocidental, de dizer que depressão, ansiedade, diversas outras desordens psíquicas são consideradas doença porque o Ministério da Saúde passou a ver como problema de saúde pública. E como todo problema de saúde pública, a gente precisa fazer uma promoção, uma prevenção, pensar em medidas e estratégias para reduzir esses números. O nosso país é um dos países com maiores índices de ansiedade e depressão, então isso virou um problema de saúde pública. Tanto que, até na infância, que era uma coisa rara, que a literatura falava que era raro, as duas Américas, a América do Norte e a América do Sul, bateu um ranking de desenvolvimento de desordens depressivas ainda na infância. É raro, mas acontece. Só que no Brasil e na América do Norte em geral, não está tão raro como deveria. O que sinaliza que as condutas, que o comportamento cultural, o comportamento humano, ao longo das gerações, foi tendo aí uma forma e estilo de vida que foi gerando prejuízo à saúde mental das pessoas. E isso chegou a tal ponto de gerar problemas psíquicos e ser tão comum que o Ministério da Saúde entendeu, precisamos fazer alguma coisa. E quando a gente está falando de saúde, a gente ainda traz o conceito dicotômico, saúde e doença. Então, quando está falando que depressão é uma doença, não é literal. Não é porque ela é uma doença como a diabetes, como, sei lá, como câncer. Embora, como toda desordem psíquica, existem alterações bioquímicas cerebrais no corpo, embora seja extremamente relevante e importante, mas não é uma doença, é uma desordem de funcionamento, é um transtorno de funcionamento que gera adoecimento. Por exemplo, a depressão reduz os anos de vida de uma pessoa.
O quadro depressivo grave é capaz de reduzir até em 20 anos a vida de uma pessoa. A pessoa fica mais mórbida. Uma pessoa que tem um quadro depressivo, ela tem maiores chances de ter qualquer tipo de doença, inclusive câncer, porque é um corpo que vulnerabilizou bastante o funcionamento bioquímico cerebral, vulnerabilizou bastante, e essa pessoa desenvolve problemas musculares, gastrointestinais, de imunidade, num grau tão severo, até doenças ortopédicas, num grau tão severo, em consequência da depressão, do tempo de depressão ou de uma depressão não tratada ou maltratada. Ou seja, não é a depressão em si que é um problema avassalador por si só, mas é o curso dessa psicopatologia. Só me sinaliza, gente, como eu não estou vendo o rosto de vocês, eu vou ficar com muita dificuldade de entender se vocês estão entendendo ou não. Tá ok? Manda brasa, tem isso. Isso aqui é coisa de professor, a gente tem que olhar para a cara do aluno e falar, o que, gente? Vocês estão acordados, tá tudo bem aí, vocês comeram cuscuz com ovo, minha gente? Presta atenção, foca em mim, entendeu? Por isso que Tô com meu. Por isso que eu tô sumindo. Tudo bem. Mas vocês vão me sinalizando, gente. Vocês vão me sinalizando. Tá. Beleza. Então, depressão não é doença, ok? Crianças. Ok? Crianças, não é depressão. É um problema de saúde sério, mas não é uma doença. Porém, se você for no médico, ele vai dizer que é uma doença, tal, porque tem uma cultura. Tanto que, por exemplo, em outros países, os médicos já não vão afirmar que é uma doença. E eles não vão medicalizar também logo de cara também. Leva um tempo, primeiro você tem que passar um tempo de terapia, e dependendo da resposta da terapia, começa a medicação, e dependendo disso, começam as atividades físicas. É um negócio diferente. No Brasil, tudo passa pelo médico clínico geral, que de lá ele já manda todo tipo de medicação. Bora lá. O que é a depressão em si? É alterações de afetividade, dos nossos afetos, é uma alteração do humor. Significa dizer que o humor, que é aquilo que é responsável por nos fazer sentir bem, ou nos sentir bem, aquele bem-estar, e também é aquele que faz a gente sentir raiva, tudo isso é humor. Né? A raiva, a tristeza, a alegria, o medo, a gente também pode considerar como humor, tá? Quando existe uma alteração muito para cima, muito para baixo, a gente tem um perigo de funcionamento psíquico aí. A depressão é basicamente um embotamento, uma redução disso. Então, mesmo a pessoa querendo responder com alegria e disposição de antes, ela não consegue. Veja, não estou dizendo que a pessoa não vai ficar triste, porém, não é sinônimo de depressão a pessoa viver estados profundos de tristeza. Tem pessoa, gente, que desenvolve quadro depressivo sem nunca ter vivido um estado profundo de tristeza. E chega no consultório, Abnilson, eu não entendo por que eu recebi esse diagnóstico, por que o médico me passou isso, ou porque às vezes eu tenho que falar para o paciente, olha, você está com quadro depressivo. Porque eu nunca fui de chorar, não sou de ficar triste. Mas aí que tá. A tristeza é só um dos tipos de afeto, um tipo de humor. Existe a raiva. Então, geralmente, principalmente em homens, desenvolve uma irritabilidade constante. A paciência muito curtinha, a tolerância, a resposta curta, direta e grossa o tempo inteiro. E é uma coisa que vai acentuando. A pessoa vai ficando assim com baixa tolerância à frustração e ela vai desenvolvendo uma crise de raiva, uns conflitos familiares vão ficando mais intensos, ou fica aquela pessoa sem resposta aparente. Ela nem ri, nem chora. É aquela cara para tudo, assim. Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, aqui tem um exemplo de dois tipos de alteração de humor que também é do quadro depressivo, que também sinaliza que aquela pessoa está com um tipo de quadro depressivo, que está com um tipo de depressão. Distimia, por exemplo.
É uma alteração básica do humor no sentido tanto da inibição da exaltação, ou seja, a pessoa nem se alegra muito, como também ela não é de chorar muito. É aquela cara para tudo. Quem lembra, eu falo quem lembra porque eu era muito novinha e eu lembro dos meus pais assistirem, os adultos falarem, foi uma coisa que marcou muito para mim. E toda vez que eu lembro de Destiny, eu lembro desse personagem lá do Zorra Total, o Saraiva. Pergunta idiota, tolerância zero. Deixa eu ver além do Saraiva, o que mais? Deixa eu ver atualmente. Pronto. A Carol Conká. Oh, eu gostei, lembrei, gente. São pessoas que geralmente elas têm a mesma resposta fisionômica para tudo. Sim, você fala assim, gente, eu não sei quando essa pessoa tá feliz, quando essa pessoa tá com raiva. Mas eu sei que essa pessoa sempre tem tolerância zero para as coisas. Qualquer pergunta para ela é idiota, qualquer coisa é idiota sem graça. Geralmente essa pessoa, a gente tem um quadro depressivo, ela tá distímica, ela não é muito de reagir, porque expressar os nossos afetos, ele é importante. Algumas pessoas vão ter dificuldade de expressar os afetos? Vão. Mas aqui, a pessoa com distimia, ela não tá com dificuldade de expressar o afeto. Ela tá botada, nada move ela. E quando você vai ver a história de vida dessas pessoas, elas não fazem muita coisa. Ela vive basicamente aquela rotina, todo dia, mesma coisa, mesmo jeito, veste a mesma roupa, pinta o cabelo do mesmo jeito, tem os mesmos gostos todos sempre, a vida inteira, nada muda. Você viu ela 10 anos atrás, viu de novo, ela não mudou, tá a mesma coisa, o mesmo jeito que funcionasse daqui a 5 anos. Você vai vendo que isso vai se mantendo. Então, é um tipo de transtorno, que é um rebaixamento crônico, de pelo menos ali 2 anos. Não chega a ser sintomas suficientes para a gente dizer ela tem depressão, mas é um tipo de desordem depressiva. Geralmente, gente, a depressão, ela começa muito nessas pequenas desordens. Às vezes a pessoa não vê, não lida, ou não sabe que tem, e aquilo vai evoluindo para um quadro cada vez mais crônico e mais difícil. Quando a gente vai pegar a história dessa pessoa, a gente vai ver. Ai, gente, meus vizinhos aqui me da besta já com as motos. Ai, meu Deus. É um randandandandan aqui, você não tá entendendo. Ok. Tá aqui. Geralmente, essa pessoa tem uma história que de alguma forma justifica sim ela ter aquele funcionamento. Só que não é uma história que é compreensível para a gente. É só no consultório, lá na clínica, lá na terapia, que eu vou analisando lá com a pessoa, a gente vai entendendo por que ele chegou naquela fase da vida com aquela alteração de humor. E é uma análise muito individual. São coisas que geralmente não se vê a olho nu. E aí é no autoconhecimento que vamos aprender sobre a sua história de aprendizagem dos afetos que a pessoa passa a entender. Outro tipo de desordem depressiva é a disforia, que é um tipo de afeto muito desagradável, é muito mal-humorado, é muito, muito mesmo, assim. Muito. A pessoa tem. Lembra da personagem bíblica, né? A Marta? De irritação, de amargura, de desgosto. Só que coloca um pozinho a mais aí disso e de agressividade. Você fala, gente, essa pessoa sempre está irritada, essa pessoa sempre está amarga, essa pessoa sempre está mal-humorada, essa pessoa sempre está ríspida, essa pessoa tem uma dificuldade do toque, essa pessoa tem uma dificuldade do abraço. E isso também é um tipo de quadro depressivo. Pode passar, Pedro. Aí tem aqui outras que eu não vou adentrar muito, como a timopatia, a ciclotimia, que são todas instabilidades de humor depressivo.
E aí, a diferença entre uma e outra é o tempo de alteração, é a dificuldade de reconhecimento de afetos, tá? Pode passar, Pedro. Um tipo de humor depressivo comum é a puerilidade. A pessoa tem um afeto pueril, seria a pessoa já é adulta e tudo, mas em determinados momentos ela conversa com vozinha de criança. Vocês conhecem alguém assim, gente? Se conhece, não dá dica, fica quietinho aí, tá? Só observa, ok? Fala pra ela que tá tudo bem, ela não precisa usar aquela voz, você acredita nela, ela não precisa te seduzir daquela forma, você acredita nela, ou se você perceber que ela persiste naquilo, você fala, fulano, você tá com vergonha, tá tímido, a gente dá um tempo. E acontece muito no consultório. O adulto, o adolescente, chega nas primeiras sessões. Eu tenho um paciente, gente, que já está comigo há uns 2 anos. E lá pro 8º mês é que parou de ter o afeto pueril. Mas nos primeiros minutos das sessões, vem com voz pueril. E aí você fala assim, gente, voltou quantos anos na idade aqui? Meu pai tem 5 anos. Porque é o jeito desorganizado da pessoa de se sentir recebida e aceita. E é a forma que ela tem de garantir que ela não vai ser rejeitada, abandonada. Então ela faz algo que aparentemente é fofo, e aí você expressa de uma forma fofa e ela aceita e tá tudo ok. Só que não tá ok. Quando o paciente, por exemplo, uma pessoa, que nem todo mundo tá no consultório é paciente sim, né? Tem gente que é paciente, tem gente que é analisando. Enfim, quando a pessoa chega no consultório e ela tem esse afeto pueril, bom dia, fulano, a pessoa, oi, Abnilza, bom dia, como você tá bonitinha hoje? Aí a Abnilza, fulano, onde você quer sentar? Aí, qualquer lugar, Abnilza, que você quiser. Fulano, essa decisão não é minha. Fulano senta. Ai, Abnilza, eu te contar uma coisa. Tô esperando, fulano. E fulano começa a conversar, e daqui a pouco essa voz vai embora. Vai embora. A pessoa faz porque o nível de sofrimento, de acreditar inconscientemente, gente, é muito inconsciente isso, que ela não vai ser querida naquela relação, que ela precisa seduzir aquela relação, é muito alto. E isso é um estado de humor mesmo, que é triste. Essa pessoa, quando tá em casa, quando põe a cabeça no travesseiro, é uma pessoa super insegura das relações. Muito, muito insegura. A Moria, que é a forma de alegre, pueril, boba, ingênua. Vocês conhecem, gente? Aquela pessoa que parece sempre uma eterna criança, boba, ingênua, frágil, e já é adulto. Vocês conhecem? Não dá dica também, todo mundo silêncio, não fala o nome, tá? Mas isso é comum. É uma pessoa que encontrou uma forma psíquica inconsciente, é como um mecanismo de defesa para encontrar alguma alegria mesmo ali na vida e se sentir acolhida. Geralmente essas pessoas que têm puerilidade e moria, elas têm uma história de abandono parental e de negligência afetiva. E às vezes essas pessoas estão nas melhores famílias, mas quando você vai analisar a história dela, teve ali sim um abandono afetivo, teve um desamparo afetivo, nos primeiros anos de vida, especialmente ali nos primeiros 5 anos de vida. E ela cresce com esse sentimento de que eu preciso me esforçar muito para as pessoas não me deixarem, não me abandonarem. E isso é muito inconsciente, gente. Isso não é algo que a pessoa escolhe. Ai, eu escolho, vou agir assim para agradar as pessoas e ninguém me abandonar. Não é. Nos primeiros anos de vida, a pessoa já vai assimilando que é assim que tem que ser, porque o cérebro da gente aprende, a se comportar de acordo com a história que a gente tem. Então, o cérebro vai aprendendo e ele vai reproduzindo que tem que ser daquele jeito. Aí, quando a pessoa chega, por exemplo, na terapia e tá no psiquiatra, por exemplo, ela vai aprender
como foi que o cérebro dela aprendeu as coisas, nós chamamos isso de autoconhecimento, como foi que na história dela ela aprendeu a sentir o que sente, aprendeu a pensar o que pensa, aprendeu a fazer o que faz, e agora ela vai ensinar ao cérebro uma nova aprendizagem. Tá confuso, né, gente? Tô confuso, mas tá não? Tá não? Ok. Qualquer coisa, um cafezinho aí pra... Peraí, Abnilza, tudo bem? A irritabilidade patológica. A pessoa é super grossa, arrogante, mal educada, desagradável, hostil. Aí aqui é muito a personagem da pessoa da Carol Conká, tá? Eu tô dando um exemplo dela por ser um exemplo mais recente, tá? Pra ver se vocês assimilam. Eu tô falando com vocês como se vocês assistissem BBB, né, gente? Ó, desculpa. Qualquer coisa, vocês, isso aqui, Carol Conká, lá em pesquisa, cenas do BBB, tá bom? Eu sei que não é fácil, mas é tipo assim, vocês abrem lá o Twitter, sei lá, alguma coisa e vê lá as cenas. Porque, assim, eu também não assisti tudo, nem dá, né? Mas a vida do terapeuta em século XXI não é fácil, gente. Não é fácil, que a gente tem que estar a par de tudo isso. Aí vem um BBB, assim, com muitos transtornos de uma vez, que eu não sei nem por qual eu começo. Entende? Mas é um exemplo bom de vocês falarem assim, nossa, nível de irritabilidade que é patológica. E quando a gente vai ver a história da Carol Conká, é uma história de muito sofrimento. Ela aprende a reproduzir toda a violência que ela recebeu de uma forma como se aquilo fosse normal e natural para ela. Então ela sempre está sendo hostil com as pessoas e extremamente autocentrada. Ou faz a vontade dela, ou concorda com ela, ou ela vai ser muito hostil, ela vai ser muito agressiva, ela vai ser muito ríspida, e por coisas banais, coisas do cotidiano. A tolerância é desse tamanho. Vocês conhecem alguém assim, gente? Não? Ok, gente, vida linda de vocês. Sentir sim, esse tipo de pessoas em volta, né? Eu falo sempre assim, gente, ainda falo para os alunos, ou vocês conhecem essas pessoas, ou vocês são essas pessoas, hein? Então, se vocês olharem em volta e não reconhecer essas pessoas, é porque provavelmente vocês são essas pessoas, né? Fica a dica, entendeu? Fica a dica. Pode passar, Pedro Paulo. Tô aqui pensando, gente, nunca mais vocês vão chamar a Beleza, e hoje é pouco. Então, seguindo. As depressões, né, de modo geral, quando eu vou falar as depressões, é para vocês entenderem, né, as desordens afetivas depressivas, ela tem vários critérios para diagnóstico, vários. Na psicoterapia, a gente marca ali umas sessões iniciais para a gente fazer um delineamento, para fazer uma mini avaliação, para saber qual é a chance da pessoa estar com quadro depressivo, quais são os riscos dela desenvolver. E na terapia a gente vai trabalhando para a pessoa distanciar desse risco, e se ela já tiver no transtorno, a gente vai ensinar ela a adquirir habilidades para sair do quadro depressivo. A gente tenta fazer isso da forma mais natural possível, num ciclo de 6 meses. Se dentro de 6 meses ela não responde muito bem, está com dificuldade, a gente encaminha ao psiquiatra para iniciar o uso de uma medicação com o intuito de dar suporte orgânico ao cérebro, para conseguir pelo menos dormir e voltar a comer, enquanto na terapia ela vai aprendendo essas habilidades, e aí ela passa um tempo em terapia e medicamento por um psiquiatra, né? Numa média máxima ali de 2 anos. Existem casos que a pessoa vai ter que tomar o resto da vida, porque quando a pessoa procurou ajuda, a depressão já estava crônica, ou porque a pessoa tem uma dificuldade mesmo de responder à mudança, porque é difícil mudar. O comportamento depressivo é um comportamento complexo, é depressivo mudar. Tem gente que sai do diagnóstico de depressão? Tem, a maioria tem. A ciência mostra que existem muitos casos que sim, só que a nossa cultura está relativizando como se as pessoas fossem presas a esses transtornos. Mas a gente não é preso, é difícil pra caramba, mas a gente sai. Então, um dos critérios que a gente olha é o quanto que esse humor está deprimido. Por exemplo, na infância, quando existe alguma psicopatologia, o funcionamento em termos de psicometria no mundo é assim. Geralmente,
Na infância, a depressão é comum em meninos. E nas meninas, o comum são transtornos ansiosos, até o início da adolescência. Chega o início da adolescência, isso inverte. Os meninos ficam mais propensos a ter comportamentos e desordens depressivas e as meninas ficam mais propensas a ter desordens ansiosas. Por isso que as meninas na adolescência, elas têm mais problemas comportamento alimentar, de autoimagem, tem sido cada vez mais frequente a busca das garotas por procedimentos estéticos, rinoplastia, bichectomia, e os garotos ficam mais arredios, mais afastados, gostam mais de atividades mais solitárias do que as meninas, eles ficam mais no quarto, mais do que as meninas geralmente ficam, eles gostam mais de atividades com teor agressivo, e inclusive na infância e na adolescência, não, desculpa, inclusive na infância do garoto, a gente sempre hipotetiza que ele pode estar com um quadro depressivo pelo nível de agressividade que ele pode ter, tá? E a agressividade geralmente é com o outro. Com as meninas, é muito raro elas desenvolverem agressividades, quer dizer, agressividades evidentes. As meninas, elas ficam hostil, mas é hostilidade verbal. E elas ficam muito chorosas, elas choram, elas choram, elas choram. E os meninos já ficam mais violentos mesmo. Aí na adolescência, quando o garoto está desenvolvendo um quadro depressivo, ele tem muito interesse por muitas, mas são muitas atividades agressivas com muita recorrência. E quando ele tem uma tendência de cometer qualquer ato agressivo, geralmente é com ele mesmo. Na fase adulta, quando o homem está com quadro depressivo, geralmente é por volta dos 40 anos. Pode acontecer antes? Pode, tem sido mais comum ter. Mas geralmente é por volta dos 40 anos, mais impaciente, mais irritado, mais hostil, ou muito mais passivo e omisso do que o normal, do que o comum. E homens não sinalizam muito. Então, quando eles querem fazer algo contra a própria vida, é muito rápido. A mulher não. A gente fala na psicologia que ela faz a dança da morte. Ela sinaliza: eu vou embora, vou pagar minhas trouxas, ninguém vai me achar, né? Quando eu desaparecer, vocês vão me dar valor. É porque vocês não ligam para mim, né? No Nordeste, as mulheres usam até expressões mais pesadas. Ah, é porque eu sou a cachorra nessa casa, ninguém me considera, né? Eu lembro de minha mãe falar isso, minhas tias, né? Muito mais pesado, mas é no intuito, assim, de dizer, olha, eu estou sofrendo, gente, vocês não estão vendo que eu estou sofrendo? Seus bandos de ser o que fazer. Eu estou sofrendo, vocês estão me sobrecarregando. O homem não, quando ele está no estado depressivo, ele fica mais arredio, mais omisso. Quando você tenta, né, acordar ele, ele fica bastante hostil e agressivo. E quando toma uma atitude dessa, é assim, de uma vez você fala, meu Deus, só faz assim para mim, está dando para vocês entenderem aqui o delineamento que eu estou falando ao longo do ciclo da vida, tá? Aí, o que que acontece? As mulheres, geralmente quando tem um quadro depressivo, é porque tem um transtorno ansioso de muitos anos, ou com muita dificuldade de lidar com essas desordens ansiosas, ou estão diante, assim, de uma resistência à mudança do próprio quadro ansioso, que também é muito difícil, e aí consequencia no estado depressivo. Mas, no geral, no homem e na mulher, o que que acontece, Nilza? Esse humor deprime. Na mulher, ela fica mais chorosa, ela fica irritada, fica, mas geralmente a mulher fica chorosa. Mas tem mulheres que ficam só irritadas. Então, quando a gente está falando de humor deprimido, a gente não está falando só da pessoa que anda triste, chorando, não. A gente está falando de alguém que fica mais irritado. E tem uma tristeza, mas a forma de viver tristeza nem sempre é uma cara para baixo chorando. É o desânimo e perda de interesse, porque a pessoa ao longo da vida, ela vai deixando, a pessoa desenvolve depressão, por quê? Porque ela vai deixando de fazer aquilo que lhe dava alegria, ela vai abandonando as coisas
que lhe fazia bem. Agora, por que que essa pessoa abandona? É isso que na terapia a gente vai trabalhar. Às vezes a pessoa abandona porque ela chegou no nível de exaustão, um nível de exaustão muito grande, e ela não tem uma família que percebeu ali a exaustão e continua demandando dela. Ou porque ela está num, por exemplo, eu faço perícias para a saúde mental do trabalhador, para o TRT, né? E acontece muito assim. O trabalhador chegou numa síndrome de burnout, que é um nível altíssimo de exaustão. E essa exaustão gerou um quadro depressivo. Ou seja, não é porque a pessoa está deprimida que ela não tem vontade de fazer as coisas. Não. Ela perdeu o interesse de fazer as coisas, logo ela ficou deprimida. É o inverso. Ela tem alteração do apetite, geralmente a gente olha isso. Como é que é o seu apetite? Aí a gente observa, às vezes ficou muito para mais. A pessoa desenvolveu compulsão alimentar. Existem pessoas que ficam inapetentes, perdem o apetite e fica muito desorganizado. O sono, alterações da qualidade do sono, gente, elas sempre vão mostrar que tem alguma coisa errada com a gente. Por exemplo, um ansioso, ele sonha que o mundo está acabando, que o avião está caindo, que alguém está correndo atrás dele, que teve um acidente, que foi ferido, que estava voando e não conseguia parar, a perna caiu no buraco e não conseguiu puxar de volta, leva um susto, tem o sonho geralmente o conteúdo de violência, de assalto, de sempre alguma coisa que dá errado na vida dele que não acontece. Esse é o conteúdo do sonho do ansioso. Por isso, na terapia, a gente quer saber qual é o conteúdo do seu sonho, fulano. Por quê? Sonho não é algo místico. Sonho é científico, é observável, inclusive é quantificável, é comportamento. É o comportamento do nosso cérebro com pouca influência nossa. Quando a gente está acordado, a gente mais se comporta e nós influenciamos o nosso cérebro. Mas quando a gente dorme, é o cérebro que se comporta mostrando como que ele assimilou a nossa história. Só que assim, o sonho é um trem maluco, né, gente? A gente sonha com umas coisas, você fala, gente, o mundo fantástico de Bob é esse, né? Porque o cérebro, na hora que está se comportando, que é a hora que a gente está dormindo, o corpo caloso, que é aquele garotinho que é responsável de organizar as coisas, ele está dormindo. Aí então o cérebro liberou geral, galera! Manda aí tudo. Aí vem tudo assim, desorganizado, entendeu? Mas é super sério os sonhos, porque o sonho está mostrando que tem umas coisas ali não resolvidas. Não é nada místico. Tem uma cultura de querer, nossa, ai, sonho significa. Não, o sonho é comportamento. Já a pessoa com estado depressivo, os sonhos dela, gente, geralmente é muito pesadelo, e são pesadelos muito tristes, ou de muita raiva, de muita agressividade envolvida, de muita mesmo, ou de que está sendo abandonado, que foi perdido. Não, é bem desorganizado mesmo. Agora, quando que eu sei que o meu sono está apontando que psicologicamente tem alguma coisa não legal em mim? O tempo de sono, quantas vezes você tem um despertar noturno e qual a dificuldade que você consegue voltar a dormir, quantas vezes você mexe enquanto você dorme. Se você tem problema respiratório, geralmente você tem uma desordem do sono, e quem tem desordem do sono tem até 35% a mais de chance que a população geral de desenvolver um quadro ansioso e depressivo. Por isso que quando a gente está gripado, a gente está com dificuldade de respirar, a gente passa uma semana mais agitado, mais eufórico, mais ansioso, porque a gente não dorme. E quando a gente não dorme bem, o cérebro ele não fica legal. O cérebro, ai, passei a noite em claro, estudando para a prova, tal. O cérebro odeia isso e vai pedir as contas depois. Se você acorda para comer. E anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer em várias esferas da vida, a pessoa chega. A anedonia é quando o cérebro já chegou à exaustão e fala assim: olha, Pedro, não dou mais conta de você ficar pensando nesse assunto, não, ó, chega. E o Pedro já não consegue mais responder. Por quê? O cérebro já foi cansando. E fadiga, que é a perda da energia. Tem vários pacientes, eles falam, menina, eu tentei fazer uma coisa muito boba, eu queria tanto, minha negra conheceu, não consigo. Mas por quê? Na história de vida dele, o que o cérebro desgastou com o sofrimento não sobra mais para nada. Aí tem que entrar com a medicação para fazer uma reposição desses hormônios cerebrais que se perdem nesse esforço e ensinar a pessoa estratégias de interpretar,
avaliar, conhecer a si mesmo, o seu modo de funcionar ao longo da vida e tomar estratégias práticas no momento presente. No geral, é isso. Então, mais nada para falar para vocês, não através desse slide, mas só para responder as perguntas de vocês. Vocês vão ver nos outros slides aí, que o Pedro vai deixar disponível para vocês em formato de PDF, várias características, assim, do cotidiano que vocês podem olhar e falar, gente, será que sou eu? Não vai olhar para o irmão não, hein, seus pecadores. Vocês olhem para vocês, tá? Vocês olhem para vocês, isso aqui. Será, gente? Meu Deus, pai.